Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Jackson e hoje eu quero explicar um dos textos muito difíceis, um texto muito duro, que é o texto que está em Juízes 19, onde um levita parte uma mulher em 12 pedaços e envia para as 12 tribos de Israel. Talvez você já conheça esse texto. E é muito importante nós olharmos com detalhe o que o texto está dizendo para nós não tomarmos conclusões precipitadas. Então hoje eu vou olhar esse texto com reverência, com honestidade bíblica e responsabilidade apologética. A Bíblia não é um livro romantizado, meus irmãos, é um livro verdadeiro. Muitas pessoas leem a Bíblia esperando um livro idealizado, talvez cheio de apenas de pequenos exemplos, exemplos positivos, mas a Escritura nunca se propôs a ser um conto moral infantil. A Bíblia é radicalmente sincera sobre o ser humano. Como diz Jeremias 17:9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Por isso, a Bíblia registra pecados de reis, quedas de patriarcas, falha de apóstolos e atrocidades cometidas até por pessoas ligadas ao culto. Isso não é a aprovação do pecado, é a exposição do pecado. Romanos 15:4 diz: tudo contra o autor foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Quando nós pegamos o contexto de Juízes, nós vemos que Deus é rejeitado. O livro de Juízes descreve cerca de 400 anos de decadência espiritual em Israel. O autor de Juízes resume o período como uma frase repetida que ele repete algumas vezes. Por exemplo, em Juízes 21:25 diz: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Esse não é um elogio à liberdade humana. É uma denúncia do relativismo moral e da rejeição da lei do Senhor. Se nós compararmos isso com o livro de Provérbios 14:12 vai nos dizer: há caminho que ao homem parece direito, mas no final dá em caminho de morte. Juízes 19 é o retrato de uma sociedade sem freios espiritual. Esse pecado que acontece em Juízes 19 ecoa aquilo que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Muita gente, ao ouvir esse episódio, se assusta e pensa que o levita foi o autor do crime contra a mulher. Mas lendo com atenção o capítulo, nós vamos entender melhor os fatos que estão acontecendo. Esse levita, cujo nome não é revelado, era da tribo de Levi e tinha uma concubina que era de Belém de Judá. No versículo 1 do capítulo 19 nos diz: naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita que, peregrinando nos longes da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Meus irmãos, depois de algum tempo houve um desentendimento, parece, entre esse casal, e a mulher voltou para a casa do pai. O versículo 2 nos diz: porém, ela, aborrecendo-se dele, o deixou e tornou para a casa de seu pai em Belém de Judá, e lá esteve os dias, uns 4 meses. Então, desejando reatar esse relacionamento, o levita foi até lá, foi bem recebido e depois de alguns dias convenceu a mulher a voltar com ele para casa, conforme vai registrar o versículo 3 a 10. Nós não vamos ler, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas você pode conferir na sua Bíblia. Ele convence essa mulher a voltar com ele, os relatos aí do capítulo 19, versículo 3 a 10. No caminho de volta, já tarde, eles decidem então pernoitar em Gibeá, cidade da tribo de Benjamim. Lá em Juízes 19:13 diz: disse mais a seu moço: caminha e cheguemos a um daqueles lugares e pernoitemos em Gibeá ou em Ramá. Então, na praça da cidade, um homem velho, conforme continua a história, os veio e os convida para dormir em sua casa, já que ficar na rua até tarde é muito perigoso, como relata dos versículos 16 a 20. Isso já indicava como era a índole, né, de boa parte daquelas pessoas daquele lugar, já que se não podia ficar de noite é porque alguma coisa acontecia. Mas o que parecia seguro na casa daquele velho se transformou num verdadeiro horror. A cena de GBA, como eu disse no início, é deliberadamente semelhante à cena de Sodoma e Gomorra. Homens cercam a casa, desejam violência sexual e homossexual e rejeitam qualquer apelo moral que eles pudessem fazer. Comparando esse texto com o de Gênesis 19:5, com o texto de Sodoma, de Ló e sua família, em Gênesis 19 diz que Ló ele escolhe um lugar para morar, mas o lugar que ele escolheu para morar era um lugar de homens maus, assim como está acontecendo em Juízes. Diz o versículo 5 de Gênesis 19. E chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós para que abusemos dele. Então você vai ver com o relato, acontece quase que a mesma coisa.
mas aqui são anjos entrando na casa de Ló e querendo ir. Aqueles homens da cidade de Sodoma queriam abusar daqueles anjos. Então, Ló vai oferecer, assim como o velho da casa da história de Juízes, vai oferecer as suas filhas, para que ele abuse das suas filhas, né? Isso já é uma depravação, porque um pai ele deve proteger a sua filha, mas ele não faz isso, ele oferece essa filha, essas suas filhas virgens, no lugar dos anjos. Em Juízes 19, 22 é a mesma coisa que está acontecendo agora em Gibeá. Diz o texto: Enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, cercaram a casa, batendo na porta, e falaram ao velho senhor da casa, dizendo: Traze para fora o homem que entrou na tua casa, para que abusemos dele. Então aquele velho vai fazer a mesma coisa que fez Ló. Você vai ver no contexto depois, aí você pode continuar a leitura, que esse velho vai oferecer a sua filha virgem e a concubina do seu visitante. Na verdade, eles deveriam proteger as mulheres. Há um erro aí muito grave espiritualmente, mas eles oferecem essas mulheres para que eles abusem da mulher e não do homem, o visitante. A mensagem é clara. Israel havia se tornado como as nações que eles haviam julgado, ou seja, nações perversas, o próprio povo de Israel. Levítico 19:2 nos diz: Sereis santos porque eu sou santo. Mas nós não vemos santidade nessa cidade. Quando o povo abandona a santidade para agir como o mundo, ou pior ainda, né, pode cada dia mais a degradação espiritual vai descendo ladeira abaixo, como está acontecendo aqui. Logo à noite, a casa é cercada então por homens perversos que desejavam abusar sexualmente do levita, diz o versículo 22 que nós lemos, e o velho então, oferecendo as suas filhas, não, parece que não houve acordo quando a gente continua lendo o versículo. Ele quer abusar do homem levita, como aqueles homens malignos insistiam com a violência, a concubina então é entregue a eles, o que também indica, mais uma vez, como eu disse, um ato de covardia, tanto do velho quanto do levita, que não cumpriu o seu dever de homem de proteger aquela mulher. Diz o versículo 25, porém aqueles homens não o quiseram ouvir, então ele pegou da concubina do levita e entregou a eles fora, e eles a forçaram e abusaram dela toda a noite, até que pela manhã, e subindo a alva, a deixaram. Pela manhã, aquela mulher volta para casa e cai diante da porta já sem vida, porque o versículo 28 nos diz: Ele lhe disse: Levanta-te e vamos, porém, ela não respondeu. Então o homem a pôs sobre o jumento, dispôs-se e foi para sua casa. Então o que está acontecendo no versículo 28 é que depois que aquela mulher foi abusada a noite toda, ela veio a óbito. Quando o levita abre a porta e vê ela deitada lá na porta, ele pergunta e chama ela para que ela se levante. Ela não respondeu, porque aquela mulher já havia morrido. Então ele coloca ela sobre o seu jumento e vai para sua casa. E esse momento que o levita toma aquela atitude chocante, né, lá no versículo 29, chegando à casa, tomou de um cutelo e, pegando a concubina, a despedaçou por seus ossos em 12 partes e a enviou por todos os limites de Israel. Então, talvez, olhando para o texto agora, compreendendo melhor, tem muitas pessoas que pensam que ele esquartejou a mulher viva, né? Mas não. O versículo 28, ela não atende, ela já está morta. Então, o levita, em forma de protesto, é importante dizer isso com clareza, né? Que o levita ele não abusou da mulher, mas ele falhou gravemente em protegê-la. Ele devia ter protegido, como diz Efésios 5:25. Maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, a ponto de se entregar por ela. Ele não fez o que deveria ter feito. Mas ele também, a gente não pode acusar daquilo que ele não fez. Ele não abusou daquela mulher. O ato de esquartejar o corpo foi um protesto público. Ela já estava morta, ele fez isso como forma de protesto, não como um ritual religioso. Naquela cultura, enviar parte do corpo era uma forma extrema de denúncia nacional. O levita quis enviar parte da moça às 12 tribos de Israel para protestar contra aquilo que aconteceu dentro de uma cidade do território de Benjamim, que deveria ser uma nação separada para o Senhor. A intenção dele era gerar comoção nacional e convocar Israel a reagir diante de tamanha maldade de uma das suas tribos, a tribo de Benjamim, que passou por cima de todo o ensino que o Senhor já havia dado nas leis de Moisés. E esse protesto funcionou. As tribos de Israel se reuniram para punir os agressores. Eles pediram que os benjamitas entregassem os culpados daquela cidade, que ficava no território deles. E no versículo 13 do capítulo 20 vai dizer: Dai-nos agora, ó homens, filhos de Belial, que está, desculpa, vamos ler melhor.
Dai-nos agora os homens filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos de Israel mal. Porém, Benjamim não quis ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Benjamim, então, ele vai perceber que ele se recusa a ouvir a voz de seus irmãos e acaba entrando em guerra. As 11 tribos de Israel acabam entrando em guerra com a tribo de Benjamim. O conflito foi duro e sangrento, com milhares de mortos, mas serviu como uma tentativa de erradicar o mal que se espalhou entre o povo. Como diz no capítulo 30, no versículo 19, cada um que a isso presenciava, aos outros dizia: nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai nisso e considerai e falai. Mesmo consultando o Senhor, nós vemos que um conflito revela algo muito profundo, que, como diz Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. O pecado nunca fica restrito a quem comete, ele se espalha como um veneno, mas isso não justifica a covardia do levita. O texto não o absolve, ele também é parte do colapso moral por não ter protegido a sua mulher. Eu quero dizer aqui agora, muitos críticos dizem como um livro inspirado por Deus pode conter uma história assim. A resposta é simples e profunda, porque a Bíblia ela não esconde a verdade para parecer aceitável. Se fosse uma invenção humana, ele teria apagado as falhas dos líderes, a corrupção do culto, a vergonha do povo eleito, mas as escrituras expõem tudo isso. E isso confirma a sua autenticidade. Salmo 33,4 nos diz que a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. A Bíblia não diz, faça como eles fizeram. Ela diz, veja onde o pecado leva quando Deus é rejeitado. É isso que fica de ensinamento para nós. Sem Deus, até o povo de Deus se perde. Religião sem obediência produz monstros morais. O relativismo destrói famílias e sociedades. Cada um faz o que acha certo. Isso nunca vai terminar bem. Deus leva o pecado a sério. O juízo em Juízes aponta para a necessidade da redenção. Cristo é o rei que faltava em Israel. Os juízes clamam silenciosamente por um rei justo. Nos últimos dias, diz Hebreus 1, versículo 2, nos últimos dias Deus nos falou pelo Filho. Somente Cristo pode governar o coração humano e impedir que nos tornemos como Gibeá. A Bíblia não nos assombra para nos afastar, ela nos confronta para nos salvar. Que essas páginas difíceis que nós acabamos de explicar nos levem ao arrependimento, à reverência e à gratidão por um Salvador que venceu o mal que habita em nós. Romanos 5,20 vai dizer, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se essa reflexão te ajudou, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Que Deus te abençoe e te conduza sempre na verdade da sua palavra. Um grande abraço.